A partir de agora você assiste Reprise F7, aqui na sua TV F7. Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês que me acompanham agora pela internet. Eu sou o reverendo Francisco Alves e você está na TV F7.com. Este é o programa Reprise. O programa Reprise tem a finalidade de mostrar para você aquilo que você não viu na TV, por causa do horário ou outra razão qualquer. E eu acho que são programas importantes para que você tome conhecimento. Por exemplo, hoje nós vamos assistir aqui um programa que foi ao ar pela TV Brasil e teve a participação do pastor Samuel Malafaia, um debate sobre casamento de homossexuais. Portanto, eu acho que você deve ouvir, deve assistir esse debate comigo. O programa Reprise está no ar. Boa noite. Está no ar o 3-1. Hoje nós vamos debater as relações homoafetivas, o casamento gay, o preconceito contra a homossexualidade. E participam dessa nossa conversa Júlio Moreira, presidente do Grupo Arco-Íris, Samuel Malafaia, pastor e deputado estadual do PR do Rio de Janeiro, e o professor Francisco Carlos Teixeira, professor de História Contemporânea da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Antes de começarmos o nosso debate, nós vamos assistir a uma matéria, uma reportagem sobre esse tema. Os direitos dos homossexuais é um assunto que está em pauta no país. Em maio desse ano, o Supremo Tribunal Federal aprovou por unanimidade o reconhecimento da união estável de casais do mesmo sexo. Dos 11 ministros da mais alta corte do país que votaram, 10 foram a favor. O movimento LGTB, de lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros, agora lutam principalmente contra a homofobia e o preconceito. O Ministério da Educação sugeriu a criação de um kit anti-homofobia em forma de material didático, que seria distribuído nas escolas com o objetivo de combater a discriminação de homossexuais. A medida, porém, não foi aprovada e a produção e entrega das cartilhas e vídeos contidos no kit foi suspensa. O movimento LGTB continua atrás de seu objetivo. No último domingo, a Parada do Orgulho Gay de São Paulo comemorou seus 15 anos e abordou temas como religião e união homossexual. Segundo organizadores, 4 milhões de pessoas se reuniram na Avenida Paulista. No dia seguinte, foi realizado o primeiro casamento civil homoafetivo do país, em Jacareí, São Paulo. O cabeleireiro Sérgio Kaufmann Souza e o comerciante Luiz André Moresi foram oficialmente casados e agora passam a ter o mesmo sobrenome. Hoje, 10 países no mundo reconhecem o casamento gay. Países da Europa, como França, Suíça e Alemanha, e da América do Sul, como Colômbia e Uruguai. Assim como o Brasil reconhece a união com direitos similares ao do casamento civil. Júlio Moreira, o casamento gay virou o assunto do momento. Um juiz recentemente resolveu desrespeitar a decisão do Supremo e anulou um casamento, uma união homoafetiva, no caso. Agora, recentemente, um outro juiz em São Paulo resolveu formalizar um casamento civil, que é um avanço em relação à decisão do Supremo, e isso também está gerando a grande polêmica. Como é que vocês estão acompanhando esse debate, essas decisões do Judiciário? Existe algum movimento organizado no sentido de chegar realmente a um denominador comum com relação à interpretação do Supremo? Olha, a gente acredita que foi um grande avanço, né? O que houve a decisão do Supremo Tribunal, ele reconheceu as uniões homoafetivas e reconheceu o status de família, a família homoafetiva. Ou seja, o que acontece? Pessoas que convivem há muito tempo em união estável, né, eles têm os mesmos direitos que os heterossexuais possuem. Houve um entendimento agora de um juiz de Jacareí, em São Paulo, que entendeu, segundo a diretriz do Supremo Tribunal Federal, que esse direito também se estende à questão do casamento civil.
Qual a diferença entre união estável e casamento civil? A união estável ela é registrada no registro de notas e não altera o status civil, ou seja, eu continuo solteiro. No casamento civil, ele altera o status, eu posso ter agora o status de casado e também tenho o direito de herança adquirido, né? Então é um direito mais amplo. O entendimento do Supremo Tribunal ele foi muito garantido. Ele fala o seguinte, que não há diferença de direitos entre heterossexuais e homossexuais. Então, por analogia, todos os direitos que eram negados até então aos casais homossexuais são garantidos agora pela decisão do Supremo Tribunal Federal. Você acha que isso é Malafaia, o que você acha disso? Eu acho uma aberração. A Constituinte de 88 se reuniu com muitas comissões, muitos parlamentares, representantes do povo, para elaborar uma Constituição. E, de repente, um grupo pequeno de juízes resolvem mudar. Eu não sou contrário que mude, não, que mudasse, mas que mudasse dentro das regras parlamentares. Eu acho que é uma usurpação de poder, a judicialização do parlamento, e que vem trazer essas insatisfações, porque o assunto não é bem discutido. Então, você acha que num regime democrático, um grupo pequeno, mas suficiente para ser maioria na Corte Suprema, não tem legitimidade? Tem legitimidade, mas não tem o mesmo peso que um parlamento. Por isso, se fosse o caso, nós poderíamos eliminar o parlamento e deixar um grupo de altos representantes, o que é feito na ditadura, para fazer as leis e modificar o comportamento, a normatização dos comportamentos de uma população. Agora, os direitos que são adquiridos pelos homossexuais, essa união homoafetiva, visando alguma herança ou algum direito civil conquistado por uma das partes, a gente tem que respeitar. Agora, o casamento, eu acho uma coisa que nas igrejas protestantes históricas e na Igreja Católica nunca vai acontecer. Nós vamos desobedecer essa determinação. Podem fazer o casamento onde quiserem, mas eu acho que vai ter dificuldade para fazer nas igrejas históricas e na Igreja Católica. É do jogo democrático, é da ordem democrática, uma decisão como essa do Supremo? O Supremo estaria realmente usurpando as atribuições do Congresso? Ou faz parte do equilíbrio entre os poderes? Nós tínhamos uma situação, no momento que o Supremo tomou a decisão, uma situação muito incerta, né? Porque algumas unidades da federação estavam disponíveis para reconhecer, e aí, inclusive, da onde que o senhor é representante, aqui no Rio de Janeiro, né, o poder público era favorável. Algumas instituições, né, algumas empresas, né, alguns juízes e outros não. Então você tinha uma insegurança jurídica muito grande dentro do país, porque a sociedade estava avançando, né, num lado, enquanto outras partes não estavam sequer discutindo o assunto. Então era muito desigual. A decisão do Supremo, ela foi uma decisão de criar estabilidade jurídica dentro do país. Agora, um segundo ponto é a gente fazer isso de forma comparada. Por exemplo, as emendas à Constituição, elas são uma forma de resolver esse problema. Isso poderia ter sido feito isso. Mas também as decisões da Suprema Corte. Por exemplo, as decisões da Suprema Corte nos Estados Unidos são fundamentais. Foram elas que, por exemplo, garantiram os direitos civis para negros nos Estados Unidos. Não foram votadas diretamente pelo Congresso americano. Tiveram que ir à Suprema Corte e a Suprema Corte tomou isso. Por paralelo com os direitos civis, nas grandes democracias isso também acontece. De certa maneira, presencio muito as discussões no Congresso, né? Há certos temas polêmicos que às vezes são interditados no Legislativo, mas eles transitam lentamente pelo Judiciário até que chega um dia que bate no Supremo e o Supremo tem que decidir. Aí eles decidem. Eles ganham para isso, para decidir temas que envolvem a interpretação da Constituição. O professor Francisco deu um exemplo que não deixa escolha para a pessoa. Então, esse assunto é muito polêmico. Como não deixa escolha? Não deixa escolha. Ele falou sobre o negro. O negro nasce negro, né? O homossexual, não existe ainda uma definição se ele nasce assim
ou se é uma coisa adquirida. Então é diferente você fazer uma lei para o branco e o negro, né, o deficiente físico, e uma lei para uma pessoa que adquire um tipo de comportamento. Você levantou uma discussão seguinte: há situações em que a pessoa não tem opção e outras em que ela tem opção. É por isso que o assunto é polêmico. Então, eu queria perguntar a ele que vive na o que pele, ele acha, né, desse acho comentário que, você fez. Não, concordo com o pastor, acho que nós vivemos um país democrático, acho que a gente precisa respeitar acima de tudo. Então, não estamos buscando uma guerra santa, até porque esse não é o foco, o foco é em cima da cidadania. O que acontece é o seguinte: é uma confusão entre opção sexual e orientação sexual. Ninguém opta por sexualidade, porque nós vivemos na era da heterossexualidade, da heteronormatividade, ou seja, somos constituídos, né, na sociedade heteronormativa. Então, eu aprendi desde pequenininho que eu precisava ter uma família, casar, ter meus filhos. Se fosse uma questão de opção sexual, por exemplo, eu jamais optaria por viver a homossexualidade sabendo que eu viveria sob preconceito, né, sem direitos reconhecidos, vivendo perseguido em alguns momentos. A orientação sexual é o desejo afetivo sexual que uma pessoa possui, uma pessoa do mesmo sexo. Isso é um desejo inato. Como ninguém sabe por que uma pessoa gosta de pessoas altas, ou magras, ou gordas, ou negras, né? Cada pessoa tem uma sexualidade muito particular e cada um vive essa sexualidade de forma plena. O que existe é um conceito cultural. A homossexualidade ela se dá em vários tempos, em várias culturas. Por exemplo, Oscar Wilde, ele era homossexual, mas ele não podia dizer que ele seria gay, porque naquela época não existia esse termo gay, não existia essa forma cultural gay. Ele era o quê? Um dandy naquela época, mas se relacionava com pessoas do mesmo sexo e foi punido por isso. O que a gente está discutindo aqui, justamente, é quais são os avanços que a Constituição brasileira ela garante. Ela fala que todos nós somos iguais perante a lei. Então, valendo essa interpretação, os homossexuais também possuem seus direitos garantidos, assim como os evangélicos possuem seus direitos garantidos na Constituição. Não há uma disputa. Casamento religioso, ele deve ser respeitado e cada igreja deve seguir seu dogma de fé. A gente não está aí para ferir o dogma de fé. Eu não estou aqui para colocar uma imposição que a igreja precisa me casar, porque eu não quero casar na igreja. Eu quero que o meu direito civil seja garantido. Eu tenho uma união de 9 anos com meu companheiro. Então quer dizer que tudo que eu construo com meu companheiro não pode ser garantido? É justamente essa reivindicação que nós conseguimos hoje no Supremo Tribunal Federal. E nós não somos contra os direitos adquiridos por nenhuma parte da sociedade. Só não pode querer impingir alguns direitos a que outra parte da sociedade seja obrigado a cumprir. Por exemplo, quando nós estamos vivendo, ninguém aqui pode negar que nós estamos vivendo uma batalha sobre o assunto do PL 122. Uhum. PL 122 quer criminalizar a opinião. Não é possível. PL 122 quer dar aos homossexuais um status privilegiado. Porque PL é o que trata a homofobia como crime. Trata criminaliza. Exemplo, o racismo e tal. Criminaliza chamando de crime aquilo que as pessoas que têm um pensamento contrário, normalmente são os ramos mais tradicionais, ligados mais ao cristianismo, e por sinal tem como base a Bíblia, e de repente você se vê num projeto feito por um parlamentar que vem querer dar direitos extravagantes a uma classe. Nós seríamos contrários. Não é porque é homossexual, é porque não dá para aceitar. Como é que vai deixar um pastor de usar a Bíblia, né? Onde a Bíblia é o apoio, o esteio, a nosso ver, da família e das convicções que nós temos. Então, esse PL 122, ele criminaliza um discurso pastoral. Ou, se você emite uma opinião contrária ao homossexualismo, você está arriscado a ter que sofrer um processo. Isso não vamos aceitar. O que está acontecendo, professor Francisco Carlos Teixeira? Está havendo uma confusão. O que está acontecendo? Acho que está havendo uma confusão de terminologia, pelo menos. Bom, eu posso ler aqui o artigo para depois. Vamos ver. Uma coisa é o seguinte: em primeiro lugar, me parece muito claro que ninguém, por exemplo, é espancado na rua, nem é humilhado por se declarar, por exemplo, cristão.
Não? Já foi. Já foi. Em certa época no Brasil. Certa época. Hoje o que está acontecendo, por exemplo, ainda havia há pouco tempo um filmete nos jornais de dois gays que estavam andando de mão dada na Avenida Paulista e foram espancados. Isso é um crime, foram espancados. Então é isso que eu estou preocupado. Não concordamos Nós estamos vendo. Hoje no Brasil são mortos semanalmente 3 a 4 homossexuais, principalmente travestis. Tá? Principalmente travestis. São mortos, esse é uma morte silenciosa, principalmente no Nordeste do Brasil, isso é muito comum. O que está se preocupando é exatamente a mesma lei que fez, por exemplo, o antissemitismo ser crime, o racismo ser crime, você apanhar um grupo que está fragilizado e dar uma proteção a esse grupo que está fragilizado. Isso é uma coisa, isso é muito claro. Agora, eu dizer, por exemplo, eu jamais beijaria um homem na boca, eu acho horrível beijar um homem na boca, isso é direito meu. Eu posso falar isso à vontade. Isso não vai ser criminalizado, isso não vai ser crime de maneira alguma. Eu posso dizer, por exemplo, no caso do deputado Jair Bolsonaro, se ele dissesse assim, um filho meu jamais casaria com um negro. Eu não acho negros bonitos. Eu poderia lamentar profundamente a declaração do deputado Bolsonaro, mas isso não é crime. Agora, quando ele diz, meu filho jamais vai casar com um negro porque ele é bem educado, isto provoca dor. A questão central aqui é a seguinte, o que provoca dor, né, física, mental, psicológica no outro? Né? Então, se você expressa sua contrariedade com o homossexualismo e provocando dor, no homossexual, ofendendo, isso pode ser criminalizado. Ser contra o homossexualismo, isso é normal. Nós estamos vivendo, assim, uma espécie de uma segunda revolução de gênero. Nós tivemos um momento em que as mulheres conquistaram direitos que não tinham antes, votar, de trabalhar, enfim, foi uma coisa que teve um impacto enorme na sociedade de modo geral, no mercado de trabalho, na política. Tanto que hoje muitas mulheres são chefes políticas de seus países. Agora nós estamos vivendo uma espécie de uma segunda revolução. Tivemos os direitos civis dos negros. De gênero, né? Que é essa fronteira da relação homem-mulher, ela se tornou ambígua e sinuosa. O que isso significa, assim, do ponto de vista de conflito instalado? Pastor? No caso das mulheres, elas adquiriram certos direitos importantíssimos. Por exemplo, a Lei Maria da Penha, né? Ela penaliza alguém que faz alguma coisa, maltrata um pai, que maltrata uma mãe, etc. Mas isso está no Código, isso não precisou ir para a Constituição. A Constituição, ela atinge o macro e ela está muito bem feita. Ninguém pode ficar mexendo na Constituição a bel prazer para dar algum direito pequeno ou grande a mais. Então, a Lei Maria da Penha, ela vale, está no Código Civil, né? Ela é uma lei penal e quem ultrapassar esse limite vai ser penalizado. No caso que o senhor falou, professor, esses grupos, né? Eu não quero fazer comparação que está morrendo gente que é heterossexual, não é esse assunto. Vamos reconhecer que existem grupos violentos que detestam, não sabe conviver com uma pessoa que tem um outro modo de vida. Então, é só fazer com que haja leis, como tem essa lei para a mulher, que protejam, que aumentem a pena no caso. Porque se for feita alguma coisa com um grupo, como esse que aconteceu em São Paulo, vão descobrir que é homofobia. Aquilo ali é homofobia. E então deve ter a lei que seja agravada, que a situação desses camaradas que praticam esses delitos sofram a penalidade da lei com agravamento. Agora, isso não precisa ir para a Constituição, nem precisa penalizar toda uma sociedade para melhorar o direito de um... Pastor, nós vamos fazer um intervalo, voltamos daqui a pouco com 3-1, aqui na TV Brasil, debatendo a homofobia, o casamento gay e outros temas relacionados à questão da homossexualidade. Você está na tvf7.com, sua opção de TV na internet. Eu sou o reverendo Francisco Alves e este é o programa Reprise. Vamos continuar. Estamos de volta com 3-1 aqui na TV Brasil, discutindo a homofobia,
casamento gay, os direitos dos homossexuais. Participam dessa nossa conversa Júlio Moreira, presidente do grupo Arco-Íris, o pastor Samuel Malafaia, que é deputado estadual do PR aqui no Rio de Janeiro, e o professor Francisco Carlos Teixeira, professor de História Contemporânea da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nós vamos abrir este segundo bloco com uma pergunta de telespectador. A lei contra a homofobia restringe a liberdade de expressão para quem não aceita o homossexualismo? Tem pontos nessa lei que serão certamente favoráveis, ajustáveis e, a meu ver, necessários para melhorar os direitos dos homossexuais. Mas tem pontos que não podem suplantar num regime democrático. Por exemplo? Esse ponto de você não poder se expressar, não poder... Eu vou ler aqui, eu trouxe aqui, olha aqui, o artigo 8º. O disposto nesse artigo envolve a prática de qualquer tipo de ação violenta, constrangedora, intimidatória ou vexatória de ordem moral, ética, filosófica ou psicológica. Então fechou tudo. Alguém não pode dar um seminário, se é na cadeira de psicologia, falando... Não, mas está dizendo, pastor, vexatório, violento. Sim. Olha, depende muito do contexto. Por exemplo, eu posso muito bem ter um amigo e eu na brincadeira com ele, chamar ele de viado, de bichinha, uma brincadeira com ele respeitosa. Agora, a partir do momento que ele desrespeita uma pessoa e a pessoa se sente ofendida, ela basta valer a lei sim, porque a lei... ela justamente vai coibir qualquer tipo de preconceito e discriminação. Como existe a questão do racismo, por exemplo... Qual é o paradigma disso? Por exemplo, tem uma pessoa negra. Se eu chamar um negro com uma forma pejorativa, existe hoje a lei contra o racismo que vai garantir a sua proteção. O que acontece é o seguinte, ninguém está aí para coibir o dogma religioso. Eu acho que o dogma de fé deve ser respeitado. Se a religião do pastor acha que é pecado, deve ser respeitado. Agora, acontece o seguinte... E o direito dele dizer que é pecado. Que é pecado. Pois é. Agora, quando existe uma questão que isso passa a agir como uma forma de incitação à violência, à perseguição de direitos, aí deve ter uma lei, sim, que proteja. Né? Justamente é isso que a gente está focando. Não é obrigar as igrejas a nos aceitarem, porque deve ser respeitado os direitos. Mas como é que você tipificaria a agressão? Né? É uma agressão. Como é que ela pode ser tipificada? Ela se dá desde a agressão verbal, psicológica, física. Por exemplo, na escola. Na escola eu sofri muita perseguição na adolescência. Né? Tinha um personagem homossexual numa novela e me chamavam com esse nome desse personagem homossexual e eu estava ali com o único foco de estudar. E isso foi trazendo todo um agravamento dentro da escola que eu tive que ter uma reação. Mas muitos jovens não têm essa reação, eles acabam saindo da escola, como tinha um companheiro de classe que saiu da escola porque ele era homossexual e viviam pegando no pé dele. Que tipo de reação você teve? Na época, eu dei um chega pra lá pros meninos que estavam em cima de mim. Saiu no braço? Saí no braço, né? Porque eu sabia me defender. Eu era grande, sabia me defender. Mas nem todo mundo tem essa possibilidade. E acaba saindo da escola, não se qualificando. Isso é um problema que acontece no dia a dia. A lei está aí justamente para garantir que todo mundo pode ser respeitado em direção à sua orientação sexual. Porque existe também uma fala que a gente quer direitos a mais. Não é isso, queremos direitos iguais. Por exemplo, as leis que punem discriminação por orientação sexual, inclusive garante que um casal heterossexual, que se for numa boate gay, for discriminado na boate gay, ele pode utilizar a mesma lei. A gente não quer direito a mais, a gente quer um direito de igualdade. Acontece que numa sociedade heteronormativa, onde existe um preconceito com os diferentes, nós é que sofremos mais. Nós somos o grande bode expiatório desse mal que está na sociedade. Mas já existe leis para esse tipo de proteção? Mas que Júlio, não garante. Você falou sobre um menino homossexual ser achincalhado na escola. Na escola, é aquele pote de meninos que estão vendo a vida pela primeira vez. O magro é chamado de magrela. O cara que tem orelha grande é orelhudo. Eu tenho um primo que é o cabeção, o apelido dele até hoje é cabeção. Nem por isso foi feita uma lei contra o cabeção, a favor do cabeção, do orelhudo. Isso acontece na escola. Tem que ter agora a preocupação do bullying para poder ajustar. Isso é um problema de educação. Né? Então eu acho que estão invertendo as coisas. A pessoa, o cara chamar, bichinha, fio, isso chama para o cara que nem é, às vezes, só porque o cara é adamado, vamos dizer, aquela pessoa que tem um jeito mais fino, mas não é homossexual. E os garotos encarnam mesmo. Agora, por causa disso, nós vamos fazer uma lei? Sim, mas é justamente esse jovem que cumpre com esse preconceito na escola que vai se tornar o agressor de amanhã. Então a gente precisa trabalhar com a educação acima de tudo
e com leis que possam coibir, sim, qualquer tipo de preconceito, inclusive o preconceito religioso, que já é garantido pela Constituição Federal brasileira. Houve maior confusão aí por causa do kit da homofobia, né, que é justamente era um elemento para auxiliar os educadores na discussão da homossexualidade na escola. Você tem um quadro hoje de exclusão muito grande. Quem sofre bullying na escola são os homossexuais, são os negros, são os gordinhos. Esse gibi gay é mais para divulgar o homossexualismo. Não há como divulgar, porque a homossexualidade não é algo influenciável. Na minha primeira vez que fui deputado, 2002 a 2006, para que desse uma cartilha nas escolas, ensinassem sobre um assunto que é importantíssimo, sobre o problema da dependência química. Até hoje, ninguém fez cartilha, não. Agora o governo, 10 anos depois, o governo está se preocupando com uma coisa que mata, né? E não faz nada. Agora, de repente, sem ouvir a sociedade, sem ouvir outros segmentos, o ministro da Saúde me pega e enfia uma cartilha gay que foi suspensa. Se fosse bom, não estava suspensa. E tem mais, com custos que ninguém sabe, foi uma coisa muito irregular. Professor Francisco Carlos, esse debate, vou retomando o final do bloco anterior, antes você tinha uma luta pela paridade dos direitos entre as mulheres e os homens. Agora surgiu um outro tipo de debate, né, que é de que tanto os homens como as mulheres terem plena liberdade de opção sexual. Em termos assim, civilizatórios, o que isso significa? A questão central para a gente é muito clara ao longo da história. Se você viu os 150 anos que passaram, desde aquele que pobre ou trabalhador não tinha direito a voto, até o que a gente está vendo hoje, se a gente imaginar que em 59 Rosa Parks estava sendo impedida de sentar num lugar para branco num ônibus só porque ela era negra, está se ampliando a cidadania, está se ampliando enormemente. Esse debate que nós estamos fazendo aqui, um bom debate nesse momento, ele é muito claro nessa direção. Está se estabelecendo quais os limites da sociedade, o que a sociedade quer e não quer. Os grupos organizados, né, e que se sentem prejudicados, fragilizados, e aí eu tenho um ponto central, quer dizer, eu acho que a questão é muito clara de que tem algumas pessoas que estão sendo mortas, e isso não é brincadeira. São pessoas que estão sendo mortas porque são adamados, como o pastor falou, ou porque fizeram uma opção, ou porque nasceram, não tenho a menor ideia como isso se dá, mas estão sendo mortas por causa disso. Né? Isso é grave, nós temos que ter obrigação, né, de esclarecer isso. Não podemos mais transformar nossas escolas, eu concordo com o pastor que as escolas às vezes viram um ambiente insuportável, né? E isso tem a ver claramente porque os pais não educaram as crianças para a diferença. É uma questão de educação. Essa é uma questão de educação. A cartilha talvez ajudasse nisso. Em vez de suspender a cartilha e em vez de fazer o que fez, por que não sentar e produzir um texto que fosse melhor e aceitável para o conjunto da sociedade? A verdade é isso, eu sou professor, eu vejo várias vezes pessoas sendo discriminadas, sendo atacadas. A sociedade tem que decidir isso. Como ela decide, se ela decide isso através do processo educativo, do processo jurídico, do processo legislativo, são as vias. Todas as vias são válidas para fazer isso. Pesos e contrapesos, pressões e contrapressões também são válidas. Por isso que é boa a democracia. Isso está dentro do jogo da democracia. Você acha que o machismo anda de braço dado com a homofobia? Olha só, eu diria o seguinte, um exemplo histórico, azedo. Só na Alemanha, na Segunda Guerra Mundial, foram executados em campos de concentração 52 mil homossexuais. Né? Ao lado deles foram executados milhões de judeus, né? Alguns milhares de ciganos, alguns milhares de doentes mentais e 3.500 testemunhas de Jeová. Uma gente forte, corajosa. Testemunhas de Jeová era um caso que o pastor conhece bem. Eram os únicos que podiam se salvar. Se eles dissessem, né, escrito num documento, Heil Hitler, eles se salvavam. Eles não quiseram. Preferiram morrer para não dizer Heil Hitler. Heil é salva, né, em alemão, só Deus salva. Eles não podiam dizer isso para um homem. Né? Nós temos uma experiência histórica que mostra que, em determinado momento, esses grupos podem ser duramente atingidos.
esses grupos eles precisam de uma proteção diferente. A razão de que, às vezes, nós somos, os protestantes e católicos, são chamados de tradicionalistas e intransigentes, é porque a gente tem o privilégio de seguirmos uma doutrina dentro da palavra de Deus que não muda. Ainda há pouco estava falando de uma Constituição que muda ao bel prazer de algumas pessoas. A nossa Constituição está sempre mudando. Não é daquelas constituições de Estado que tem uma permanência ao longo dos anos e as outras leis menores. Mas ainda bem, né, ainda pastor? Bem, porque ainda se não tivesse mudado nunca... Ainda bem, depende. Agora, esse livro aqui nunca mudou, nunca mudou. O que esse livro ensina? Esse livro ensina que o casamento é entre homem e mulher. Esse livro nos ensina que, ao longo do tempo, a humanidade vai se promiscuindo e vão mudando. Nós temos aqui o relato da mudança do gosto. E isso, por Deus, é considerado uma coisa Posso fazer errada. uma observação? O senhor que conhece a história há de reconhecer que desde o tempo dos inícios aqui, dos primórdios, sei lá, 6.000 anos atrás, até o apóstolo Paulo, quando ele vem falando sobre os homens se inflamarem uns com os outros e fazerem aberrações, está em Romanos capítulo 1. Então, a gente que lê a Bíblia, a gente sabe que a Bíblia não é um livro homofóbico, é um livro do amor. Jesus vem ensinar, amai-vos uns aos outros. Mas tem comportamentos que a Bíblia não aceita. E um desses comportamentos é o homossexualismo. Eu queria fazer 3 observações rápidas. Em primeiro lugar, por exemplo, pode ser que algumas pessoas na sociedade sejam budistas. Então, portanto, a Bíblia tem um valor diferente para essas pessoas. Então, nem todos são obrigados a ficarem sob o teto da mesma concepção de mundo, de vida e de futuro. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, eu ainda estava lendo agora um texto muito interessante do Frei Beto, onde ele destacava, por exemplo, como Jesus abençoou o amor do centurião pelo seu soldado que pediu em pranto para que Jesus salvasse. Para Frei Beto, por exemplo, essa é uma passagem que Jesus abençoou uma relação homoerótica no Evangelho. Quem fez essa exagese foi um religioso, não fui eu estou citando religioso. A terceira coisa que eu acho interessante é como o pastor usou uma palavra que às vezes escapa a gente, Como o senhor falou que, em vez de falar a sociedade evolui, o senhor falou a sociedade vai se promiscuindo. Pois é. Quer dizer, então eu acho que aqui tem um problema. Quer dizer, considerar que uma mudança de relação é promiscuidade é um valor moral que pertence a um grupo. Mas não pertence a todo mundo. Eu posso achar que houve progresso e ele achar que houve promiscuidade. Essa é a diferença. Acho que, assim como a Constituição, a Bíblia também é interpretativa, Cada um vai interpretar. Isso é uma coisa muito clara. Por exemplo, o pastor ele faz a barba. E na Bíblia fala que você não pode fazer a barba. Os judeus ortodoxos seriam, então, os mais corretos, segundo Levíticos, falando. Mas não vamos entrar em questão de Bíblia. Acho que a sociedade ela evolui sim, a gente precisa pensar que nós evoluímos e que precisa isso ter respeito, Como o próprio pastor fala, amarmos uns aos outros, estamos aqui justamente nesse sentido de nos respeitar, buscar um entendimento e caminharmos em conjunto. Eu sempre falo que o símbolo da bandeira do arco-íris, que são as várias cores, significa a diversidade humana, a possibilidade de cada um na sua essência coexistir, conviver harmoniosamente. A bandeira do arco-íris não é só do movimento gay, é muito mais ampla, é um movimento da humanidade, porque a gente busca justamente isso, é a união, o respeito, a cidadania, todos nós nos respeitando, seguindo as nossas diferenças, mas, em cima de tudo, se respeitando. A gente, por exemplo, não é só, em nossa concepção, em nossa crença, para nós não é só um pecado o homossexualismo, a prostituição também é, a mentira também é, o engano também é. Agora, de onde vem a moral? O que é moral e ética? Nós vamos ter que fazer um intervalo, não é pecado. Voltamos daqui a pouco com 3-1. Você está na tvf7.com, a sua opção de TV na internet.
Eu sou o reverendo Francisco Alves, estou apresentando o programa Reprise. Tenho certeza que você está gostando desse debate. Debate que foi para você que está acompanhando agora, debate que foi ao ar pela TV Brasil e nós estamos reprisando aqui para você. Estamos de volta com o 3-1, debatendo a homofobia, o casamento gay, os direitos dos homossexuais. Participam dessa nossa conversa Júlio Moreira, presidente do grupo Arco-Íris, o pastor Samuel Malafaia, que também é deputado estadual pelo PR do Rio de Janeiro, e o professor Francisco Carlos Teixeira, de História Contemporânea da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nós vamos abrir o terceiro e último bloco do programa com mais uma pergunta de telespectador. Por que o preconceito no Brasil é tão grande? A Fundação Perseu Abramo, ela fez uma pesquisa sobre a percepção do homossexualismo no Brasil, que foi publicado ano passado, o lançamento foi no Fórum Social Mundial. É um trabalho muito interessante, porque a maioria absoluta dos entrevistados, foram mais de 8.500 pessoas entrevistadas, eles declaram que não tem nenhum preconceito. E aí, no momento seguinte, as perguntas são... O professor na escola do seu filho poderia ser um homossexual? Você gostaria de ter um homossexual como vizinho? Você se consultaria num médico homossexual? E a resposta é majoritariamente não, para os 3 quesitos. Tá? Então é muito interessante, porque parece que ninguém tem preconceito, já que não tenha nada a ver comigo. Já que não tenha nenhuma convivência. Mas, ao mesmo tempo, numa pergunta mais à frente, pergunta assim, você já teve problema com um vizinho, com som alto, com sujeira, com não sei o quê, com homossexualismo? Todos tiveram problema com som alto, mas ninguém teve como homossexualismo. Então é uma contradição gozada, quer dizer, isto se chama exatamente pré-conceito. Nunca tiveram um problema com um vizinho homossexual, mas dizem que não querem ter um vizinho homossexual. Mas todos tiveram problema com um vizinho com som alto e não lembra na hora de dizer que esse é o maior problema de vizinhança. Esse é o tamanho do preconceito. Isto é o que nós chamamos tecnicamente pré-conceito, uma visão pré-concebida de que um vizinho desse tipo seria problemático. Olha, na igreja nunca tivemos perseguição a grupos dessa natureza. Agora, você fala, nunca tivemos perseguição? Perseguir, fazer o bullying, vamos fora dizer, da cristão, igreja ou dentro da igreja? Tanto faz, porque dentro da igreja é uma comunidade diversificada, de vários níveis sociais. E fora da igreja... Como é que você pessoalmente lida com uma ovelha, vamos dizer assim, diferente? Nós temos que lidar dando a ela condições... Aí é que está, aí vai doer um pouco, porque nós vamos dar condições dela enxergar. Você tem a opinião diferente, mas nós vamos dar a ela a oportunidade de enxergar que aquele comportamento não é correto. Porque Deus criou homem e mulher, que não existe para nós a concepção do terceiro sexo. Então, nós vamos ensinar na igreja que pedofilia é pecado, vamos orientar nas classes da escola dominical que a prostituição não tem nada a ver com isso que está sendo discutido aqui, não. Tem um monte de coisas que nós não concordamos, eu quero dizer. Sim, mas não concordamos com a prostituição, não dá para confundir o público. Com adultério, com a mentira, com corrupção. Com corrupção. Agora, daqui a pouco, olha só, a economia está muito complicada. Nossos filhos vão ter que roubar mesmo. Deixa eles entrarem no tráfico para roubar, porque, como o senhor está falando, não vai ter nenhum... Eu acho que a igreja presta um serviço muito bom de alerta. O camarada quer entrar naquele caminho, que para nós é errado, ele vai entrar, mas vai entrar consciente. Você admitiria um pastor gay? Pastor gay? Não consegue chegar. Não, mas tem 2. Não, a igreja contemporânea só no meio dos gays ele pode eleger os pastores. A igreja presbiteriana tem, a igreja presbiteriana, episcopal, nas igrejas, pastores homossexuais, inclusive celebram cerimônia de matrimônio. Para o senhor ver como a questão é muito mais complexa, como não existe uma verdade absoluta, mas existem uma piada hoje muito coisas comum, relativas. O camarada sair do armário. Só se o cara está no armário a gente não sabe, porque na hora que sair, deixa de ser pastor nas igrejas tradicionais. Mas aí que está, há uma contradição entre a questão do aceitar, né, e aí você não respeitar.
Mas nós não aceitamos como líder, Sim, porque nós, mas vem nós cá, condenamos por exemplo, na Igreja Católica, até essência. por causa do celibato, né? Volta e meia surge um escândalo, né? Muitas vezes envolvendo práticas homossexuais por parte dos padres e tal. Como é que, quer dizer, como é que essa questão é tratada? Vocês não estão tentando se tapar o sol com a peneira, como a Igreja Católica faz, por exemplo? Eles são infelizes, porque não podem casar, uma coisa que é natural, mas já estão trabalhando no sentido de regularizar isso. Acredito que daqui a muitos anos o padre pode casar. A Igreja Protestante não tem isso, porque a gente constitui família, nós aprendemos dentro da Bíblia, e constituir família tem que ter um homem e uma mulher, e filhos ou não. Agora, no nosso caso, se o pastor for descoberto numa prática homossexual, primeiro ele é afastado do cargo para ser novamente introduzido para se ver livre desse tipo de comportamento. Porque para nós é um comportamento pecaminoso. Para nós, quem lê a Bíblia... que ele foi possuído pelo diabo? Não, foi possuído pela carne. Foi possuído pelos seus desejos. Para nós, então, não entendeu? Então, na nossa cultura, pecado. Na nossa cultura, a pessoa não vai ter aquela regalia de ser um. Mas eu digo, na cultura deles, eles podem futuramente organizar a igreja e vão organizar. Que eu vejo um problema que é interessante. Por exemplo, um pastor, ele se forma lá, tem a paróquia lá dele, etc. Aí, de repente, ele se declara gay. Né? Ele vai sem pedido de continuar a prédica, essa coisa toda. Aí ele entra na justiça por perseguição. Aí eu acho que o pastor tem razão. Aí o pastor acha que se tiver o PL 122, aí eu acho que tem razão. Quer dizer, eu acho que tem algumas cultura. Coisas, por exemplo, que a gente tem que respeitar. É a regra do jogo. A regra do jogo. Quer dizer, se eu sou homossexual, eu não vou ser padre. Entende? Eu acho, por exemplo, diferente das Forças Armadas. Acho que não tem nada a ver. As Forças Armadas é outra coisa. Exato. Como também no professor, no médico, no arquiteto, no jornalista. Agora, na religião, eu acho que se o cara vai ser padre, ele foi lá, estudou, fez aquele curso todo, fez aquilo tudo, e depois ele vem, se declara gay e não quer aceitar as regras, eu acho problemático. Eu acho que ele está, inclusive, criando uma situação de deslealdade com os próprios fiéis que estão em torno dele. Então, eu acho que ele tem que ser claro, ele tem que dizer desde o início, ele tem que conversar e tem que ver como isso evolui. Mas mentir, porque alguém que trabalha com a fé não pode mentir. Né? Eu acho que esse é um princípio fundamental. Então eu diria, não fica na igreja, sai da igreja, procura a igreja contemporânea, procura outras igrejas, essa coisa. Isso eu acho que não é problema. Por exemplo, o sujeito, ele é homossexual e acredita em Deus. Ele quer uma igreja, quer ter um padre ou um pastor, quer ter alguém que dê amparo espiritual a ele, porque ele tem os seus conflitos e busca caminhos na religião. Como essa questão se coloca hoje para vocês do Grupo Arco-Íris? Existem igrejas que têm espaço para isso? Padres e pastores que assumem a sua condição de homossexual? Como é que é isso? Olha, a fé é um direito inalienável do ser humano, né? Cada um tem o seu direito à sua fé, à sua expressão religiosa, isso tem que ser super respeitado, né? Existem sim espaços hoje inclusivos onde interpretam as escrituras, interpretam a fé de outra maneira, né? Não existe uma verdade absoluta, existem verdades para cada um segmento, né? O pastor vai ter sua verdade, né? Outra religião vai ter sua verdade, os cultos afro-brasileiros vão ter suas verdades, que precisa ter justamente esse respeito. O meu companheiro, convivo há 9 anos com ele, meu companheiro, ele é evangélico, ele vai à igreja de segunda a domingo, todo dia, ele ora quando acorda, quando janta, quando almoça, quando vai dormir, ele me abençoa, e ele não frequenta igrejas inclusivas, inclusive uma igreja muito tradicional, que é a Igreja Universal do Reino de Deus, que ele frequenta. Então, como você vê como a questão é muito mais complexa. Então, acho que as pessoas têm que ser respeitadas na sua fé. E a gente precisa discutir justamente isso. Não existe uma criação de terceiros... Vamos para a questão, acho que é mais, vamos dizer assim, dramática nesse debate todo, que é a questão da família. Quer dizer,
A família unicelular patriarcal, que é o padrão tradicional da família, hoje é minoria. Né? Os casais se separam, constituem novas relações, formam outras famílias. É uma mistura nos colégios, nas escolas secundárias, isso é muito presente, né? Então, é uma realidade já. Em qualquer turma de adolescentes, o ambiente familiar de cada um é muito diversificado. E agora nós estamos vivendo um novo momento, que, do ponto de vista da relação familiar, que é a constituição de famílias a partir de relações homoafetivas, homem com homem, mulher com mulher. Sim. Como é que você vê isso, pastor? Família, vamos lá. Um homem com a mulher que tem filhos e cria os filhos. É uma família. Outro tipo de família. Um homem com a mulher que não tem filhos. É família. Outro tipo de família. Um homem com filho e filha perdeu a mulher. É família, não deixa de ser família. Outro tipo de família. Hoje, moderna. A mulher com filho ou sem filho, a filha, e é família, mas não tem o marido. Agora nós aceitamos de jeito nenhum a família de um homem com um homem criando filho dos outros e de uma mulher com a mulher criando filho. Nós não aceitamos. Achamos que é uma aberração, que pode ter essa constituição de direitos, tudo bem, mas que, segundo o modelo que a gente crê e segue, não é uma verdade tão verdadeira, porque foi colocado aqui várias verdades. Não é uma verdade absoluta, é uma verdade, a meu ver, relativa. Como é que você encara isso? Então, a família ela é constituída por laços afetivos acima de tudo. Nada impede que eu, por exemplo, possa querer ter meu filho por vias naturais. Nada me impede. Se for esse o meu desejo, inclusive. Né? Nada me impede que eu adote uma criança e a eduque para a sociedade, uma sociedade mais pluralista, mais respeitável. E em nenhum momento vai ter influência da minha sexualidade em cima da criança, porque existem, por exemplo, jovens que são criados com os avós, né, só com a mãe, e não tem uma influência em relação à sua sexualidade. Então, assim, isso é um pensamento muito limitado. Acho que a gente tem que pensar de uma forma muito mais ampla. Acho que existem várias crianças hoje que são abandonadas por casais heterossexuais e precisam ter um acolhimento, e que os heterossexuais ainda fazem escolhas, né? Quando está lá no orfanato, vai escolher o menino loirinho, a criança negra, doente, fica lá segundo plano. Então a gente precisa... O preconceito tende a associar o homossexualismo à pedofilia. Justamente. Algumas vezes isso é muito perigoso. Relação. Outras vezes não. Como é que essa questão é discutida? Isso é muito perigoso. Nós, do movimento LGBT, repudiamos a pedofilia. Inclusive, a Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Travestis e Transsexuais, na sua carta, tem uma publicação específica sobre pedofilia. A gente repudia. Acho que pedofilia é crime, ela deve ser punida, é um desvio mental e precisa ser tratado. O que a gente busca justamente é uma construção cidadã. A gente possa educar crianças para viver a cidadania, para respeitar o outro acima de tudo. Né? Como o companheiro falou da questão do preconceito é justamente esse conceito preconcebido que todo mundo tem. Eu tenho preconceito, você tem preconceito, ele tem preconceito. O problema é quando nós exterioramos nosso preconceito e transformamos ele em discriminação. Discriminação o que é? É negar direitos, negar acessos, é você agredir, você violentar e você matar por causa do seu preconceito. É justamente isso que a gente vem trabalhando e coibindo, estamos totalmente abertos para discutir com todos os setores da sociedade sobre isso, porque acho que isso não é remete só a nós, homossexuais, mas uma sociedade como um todo. Porque o Brasil, por sua pluralidade e diversidade, é um país que prolifera-se os preconceitos. Né? Você vê hoje, por exemplo, preconceito contra as religiões de matriz africana, que precisam ser respeitadas também em sua fé. E você vê, por exemplo, templos que são invadidos e são depedrados. Né? Você vê comunidades, favelas, onde alguns setores religiosos, né, fazem com que as comunidades afro-brasileiras que estão ali dentro saiam fora da comunidade. A gente precisa garantir espaço para todo mundo. Professor Francisco Carlos Teixeira, e essa revolução aí nos padrões familiares? Sem dúvida nenhuma mudaram muito, né? São cada vez mais diversos, diferentes. Nós, na escola, na universidade e tudo, eu fui subsecretário de Estado, do professor Darcy Ribeiro e da professora Maria Daniares, né? Nós, desde sempre, a gente percebeu uma coisa muito interessante, como os pais estão renunciando, né, à obrigação de educar os filhos.
né, e entregando isso à escola. A escola é um lugar de instrução, não exatamente de educação no sentido mais pleno. Né? Seria muito importante que os pais estivessem juntos e, acima de tudo, tivessem a noção de que comportamentos violentos e discriminatórios não vão transformar crianças em adultos felizes. Porque o que discrimina, ele é infeliz. Né? Ele é profundamente infeliz. Eu fico pensando por que alguém fica tão preocupado que existam pretos, brancos, magros, gordos, gays ou héteros, etc. O que incomoda numa pessoa saber que o outro é gay? O que é? Tem alguma coisa esquisita nesse processo. Eu acho que a questão é como funciona a educação nesse sentido. E chamar de volta os pais para eles pararem e pensar, fundamentalmente, que eles querem ter filhos que vão ser pessoas felizes. Isso implica, inclusive, né, em você conviver no seu ambiente com uma diferença. Não é o fato de você chamar, vem cá, pretinha, que você está sendo racista. Né? Como você chamar o neguinho da beija-flor de branquinho da beija-flor. Isso não altera em nada, isso não é uma ofensa. Agora, a carga de ódio que muitas vezes isso tem dentro, você não vai despedir alguém, né, por causa dessa carga de ódio. Você não vai atacar pessoas na rua por causa dessa carga de ódio. É sobre isso que a gente está falando. E vejo a que ponto chega de querer fazer uma lei que o homossexual possa demonstrar sua afetividade em qualquer lugar. Veja bem, eu não vou de calção. Se chegar a Dilma, a presidente da República, eu não vou, o cerimonial não vai me deixar entrar de calção, nem de bermuda. Tem que ser, tem uma cerimônia, tem uma cultura. E aí essa lei diz que o cara pode expressar em qualquer lugar. Então, numa palestra, um homem chega, cisma, vai beijar outro homem lá na frente daquela palestra. É uma coisa descabida, mas está previsto no PL. Por isso que a gente tem sido bem contra. A gente tem sido contra porque está escrito lá, eu vou ler aqui. Não adianta impedir ou restringir a expressão e a manifestação de afetividade em locais públicos ou privados abertos ao público em virtude das características da reclusão de 2 a 5 anos. Se você é heterossexual, vai ao cinema, abraça, faz um carinho ali, é o mesmo direito que a gente quer. Existem regras em espaços públicos também. Por exemplo, existe um restaurante aqui na Lapa que é proibido beijos ousados para todo mundo. Eu acho que isso deve ser cumprido. Acho que existem espaços e espaços. As pessoas precisam trabalhar com respeito. Eu quero ter o direito de andar de mão dada com meu companheiro, de beijá-lo onde é conveniente. Para resumir a ópera, todo mundo tem que ter esse mancol, é isso? Justamente, ser mancol e direito de se iguais para todos. Então nós vamos encerrar, porque o tempo acabou, infelizmente. Nós agradecemos a participação do Júlio Moreira, presidente do Grupo Arco-Íris, do Samuel Malafaia, deputado estadual, pastor, do Francisco Carlos Teixeira, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que nos deram a honra de participar desse debate. Até a próxima quarta-feira, aqui no 3-1, na TV Brasil. Acabamos de apresentar o programa Reprise. Você está na TV F7.com. Eu sou o reverendo Francisco Alves e vamos ficando por aqui. Voltamos em outra oportunidade. Me acompanhe. Obrigado. Que Deus a todos abençoe. Você acabou de assistir Reprise F7 na sua TV F7.